Queridos, boa noite. Nós estamos continuando a nossa meditação, do nosso livrinho 151 Boas Ideias para Educar Seus Filhos. O livrinho é fantástico. Nós estamos aplicando aqui com o Brian também no nosso relacionamento familiar. Tem sido assim um cuidado de Deus para as nossas vidas. E eu vou fazer a leitura da meditação 22, 23 e 24. Está a partir da página 35. Nesse review. Vamos lá? Diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. 1 Samuel 15, 22, 23. Guarde todos os brinquedos, coma tudo que está no prato, leve todo o lixo para fora. Essas são ordens típicas numa família normal. Os pais não devem se contentar com a obediência parcial, com negociações onde a obediência inteira não é praticada. Quando Deus deu uma ordem ao rei Saul cumprir, ele achou que tinha uma ideia melhor, mas para Deus 95% de obediência é igual a 100% de desobediência. Isso é desobediência total. Quando você der uma ordem ao seu filho, insista para que seja cumprida totalmente. Se você se precipitar e der uma ordem indevida, não tenha medo de voltar atrás, mas deixe claro para que o padrão continue sendo a obediência imediata e inteira. Queridos, dos fatores importantes dentro da educação das nossas crianças é nós podemos ensinar a eles a obedecer completamente o que a gente pede. E dentro disso você precisa criar um padrão. Você não pode dar meia ordens ou ordens não claras ou comandos confusos para que o seu filho siga. Você não pode um dia falar, você pode fazer isso, no outro dia você não pode nada. No outro dia você pode fazer tudo, no outro dia você não pode nada. É necessário uma educação clara para que a sua criança possa conseguir cumprir tudo que você deseja, que você pensa. Então, um exemplo, você pede, vai lá, pega um copo d'água para mim. Ele vai no meio do caminho, deixa o copo em cima da mesa, se distrai, e aí você percebe que ele não está levando a água. Então, cabe a você chamar o seu filho e dizer, meu filho, eu preciso que você traga a água para mim. Isso é muito relevante para que ele entenda que os processos têm início, têm meio e principalmente têm fim. Isso ajuda depois na fase adulta, quando uma pessoa pede para que ele realize uma tarefa, um emprego, um serviço, e ele consegue manter o foco naquilo ali, no início, meio e fim. É relevante para a vida da criança e depois, principalmente, quando ela tiver adulta, que ela aprenda a seguir todo o processo. Hoje mesmo nós temos problema dentro da igreja. Muitas pessoas não conseguem entender os processos e têm dificuldade de seguir uma orientação saindo do início e chegando até o final. Você já percebeu que tem eventos na igreja que você delega, a pessoa começa bem, planeja bem, até executa bem, mas na hora de o acabamento final, de limpar, de pôr as coisas no lugar, voltar as coisas no devido lugar, muitas vezes é deixado para trás e precisa do responsável voltar e fazer uma tarefa da qual ele já tinha delegado. Por quê? Porque quando criança, esse adulto não aprendeu a fazer o processo todo. Ele não entendeu que quando você inicia uma tarefa, você finaliza ela quando você deixa como estava antes. Então você vai fazer uma programação na igreja, você dispõe vários recursos audiovisuais e tudo mais, mas só completa essa tarefa quando você deixa a igreja organizada e pronta, como você pegou ela no início. Então nós precisamos entender isso, que o processo é relevante. Você ensinar o seu filho a começar uma tarefa e terminar uma tarefa não é algo simples e requer de você grande dedicação. Agora, se você deu uma tarefa da qual depois você viu que é incompatível para o seu filho, não tenha medo de se arrepender. Fale para ele, meu filho, não precisa fazer porque papai e mamãe errou. Porque quando você admite o seu erro, ele entende que ainda nas suas ordens ele precisa cumprir elas inteiras.
que ele só não cumpriu porque você analisou mal. Mas toda vez que você der uma voz de comando, ele deve cumprir ela completa. Você deve ser uma pessoa que não deve ficar preso ao seu próprio orgulho, né, patriarcal, e cuidar, né, do seu filho, mostrando arrependimento. Muitos pais não mostram arrependimento, e isso é um problema sério, porque as crianças só têm você como exemplo para aprender o que é arrependimento. Então, grave isso na sua memória. Outra meditação, a 23, sacerdote do lar. Jó levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, os filhos, pois dizia: talvez tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó 1, 5. O grande patriarca Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó 1, de 1 a 8. O maior exemplo da sua integridade foi o exercício do sacerdote no lar. Jó era um pastor para sua própria família, intercedia fielmente pelos seus filhos, fazia de tudo para que não caísse na armadilha do pecado. Como pais, temos que interceder fielmente pelos nossos filhos e apacentá-los como líderes espirituais em suas vidas. A integridade do sacerdócio ou do sacerdote leva-se em uma casa. Revela-se, desculpa, a integridade do sacerdote revela-se em casa. Você tem sido esse sacerdote? Então, agora essa meditação traz uma reflexão sobre o sacerdócio, ou cuidado espiritual dado pelo pai e pela mãe dentro do seu lar. Queridos, todos nós fazemos parte desse ministério de implementação de uma espiritualidade saudável em nossas casas e nosso lar. Cabe a mim, a você, a sua mulher, que você possa implementar uma vida espiritual reta e saudável. A santidade, a entrega, o mover, um coração derramado, está ligado diretamente a você fazer o seu papel como crente dentro da sua casa. Se dentro da sua casa você não consegue orar, se dentro da sua casa você não consegue tirar um tempo para louvar a Deus, se dentro da sua casa você não consegue tirar um tempo para ensinar o seu filho sobre a Bíblia, né? Uma das coisas que eu acho tão fantástica hoje de Brian, que ele não veio de uma cultura cristã e hoje ele já está inserido, tão inserido que ele já canta canções, ele já não estranha ver-nos orar, ele agora já pede para orar na hora do almoço e se a gente não repetir a oração. E agora ele já ora com lógica, ele consegue montar toda uma estrutura. E isso alegra o meu coração de Lidiane, porque a gente vê o fruto do nosso sacerdócio dentro de casa. Ele respeita mais os coleguinhas e hoje foi tão interessante que esses dias atrás ele deixou cair água, minha esposa está com um problema no joelho, tem de andar de muleta e ela brigou com ele por causa dessa água derramada que era para ele limpar. Ele foi lá, limpou a água, tudo, né? Mas aquilo ficou no coração dele. Aí hoje, quando nós fomos almoçar, ele foi orar, ele pediu: Papai do céu, perdoa porque eu derramei a água no chão e isso deixou o coração da mamãe triste. Queridos, isso é o fruto do sacerdócio de Lidiane na vida do Brian. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos ser o padrão espiritual dentro da nossa casa. Você precisa cuidar dos seus, a começar sendo sacerdote do seu lar. E por último, nossa última meditação, página 38, meditação 24, diz: pacto com os olhos. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, o fixaria eu numa donzela? Jó 31, 1. A imoralidade está corroendo o coração da igreja de dentro para fora. Assim afirmam os conselheiros bíblicos, que têm a difícil tarefa de juntar as peças das vidas destruídas pelo vício da pornografia. Através de revistas, internet, filmes e salas de chat, bate-papo, meninos e meninas são escravizados com fantasias sexuais que só se decepcionam, frustram e minam o alicerce dos seus futuros lares. O melhor remédio é ensinar os seus filhos a fugir da pornografia e dos seus desejos sexuais ilícitos. Adote o padrão de Jó, que fez um pacto com os seus próprios olhos de desviá-los quando atraídos a imagens imorais.
Deixe esse legado de pureza sexual para o seu filho, pelo seu próprio exemplo. Então, nós, pais, principalmente agora pais, antigamente, quando éramos mais novos, havia um apelo sobre as questões sexuais que os pais deveriam iniciar a vida sexual dos seus filhos. Deveriam introduzir eles à pornografia para que eles não se tornassem homossexuais ou gays. Como se introduzir a um desejo sexual no momento errado fosse gerar frutos benéficos. Na grande verdade, isso só gerou decepção. Muitas crianças se decepcionaram com a heterossexualidade por causa disso, se desviaram, viram seus pais como sardos, como pessoas ligadas a uma sexualidade deturpada e se afastaram do verdadeiro cristianismo e se afastaram de uma vida sexual saudável por causa dessa deturpação vinda por causa da pornografia. Queridos, pornografia gera distúrbios dentro do desejo humano muito claros. Eles passam a se desejar, a desejar de uma forma errada, a ter desejos sexuais, atitudes sexuais incontroladas, como que se para se satisfazesse fosse necessário ter atos sexuais quase animalescos para que se pudessem estar plenamente satisfeitos. E isso é tudo errado. Querido, o ato sexual dentro do casamento é uma primícia poderosa, importante e saudável. Quando você realiza o ato sexual com sua esposa, é um momento de carinho, é um momento de cuidado, de zelo, de prazer por amor. Não prazer simplesmente pela satisfação sexual. E quando o sexo completa o casamento, ele traz vida e alegria. Agora, a sexualidade errada, ela traz um vício. E aquela pessoa presa a essa pornografia, ele não encontra mais satisfação com a esposa, ele já deita-se com a esposa pensando em coisas impuras, em coisas que não deveriam, e até em outras mulheres. E mulheres hoje também já entram nesse ritmo, deitam com outros homens e passam a adotar outras realidades, outros instrumentos sexuais dentro da relação, que esfria a relação e tira a responsabilidade de uma relação plena e verdadeira. Outra coisa, isso gera um peso no coração das pessoas. Isso gera um peso espiritual, onde a pessoa, sempre quando está diante de Deus, ela lembra da sujeira dos seus pensamentos e das atitudes contrárias à vontade de Deus. E isso leva essa pessoa a um esfriamento espiritual. Hoje, muitas igrejas estão frias por causa que a pornografia tem dominado a mente dos crentes. E hoje está muito fácil o acesso. Devemos lutar contra esses vícios. Porque esse vício pode ser introduzido por você mesmo dentro da sua casa. Às vezes por meio de um vídeo de um YouTube, às vezes por vídeo de sites pornográficos, por situações terríveis, hoje navegados em páginas anônimas, gerando uma destruição na vida dos filhos, gerando uma destruição na vida das famílias. Cuidado. Agora eu quero dizer para você um outro alerta importante. A pornografia gera um vício. No próximo vídeo eu vou te mostrar um livro fantástico sobre vícios e um desses vícios é a pornografia. Muitas pessoas são adictos, não de drogas, não de bebida, mas da pornografia. Sexo descontrolado. Gastam tudo que têm, tudo que ganham para se alimentar sexualmente por meio de recursos que não saciam a alma. E jovens têm se envolvido com prostitutas, têm se envolvido com travestis, têm se envolvido com várias situações nessa vida por causa de um vício sexual. E cada vez mais necessitam de mais, de mais, de mais. E esse vício sexual tem destruído lares e vidas. E as pessoas acham que isso é normal. Se doar para a sexualidade deturpada tem sido normal nos nossos dias. Cuidado para que você não entre nessa armadilha da pornografia. Ore pelo seu lar, lute com os sinais. E eu quero sempre dizer, como um vício, que aquele que tem problema com drogas tem que se manter totalmente distante das drogas, mas sexualidade errada também requer que você se mantenha totalmente distante de sites, de tudo que te lembre uma pornografia implícita ou implícita. Você precisa se afastar disso.
Se há um filme que há cenas eróticas que você não pode passar para frente, não assista. Se há um palavreado que te lembra de atitudes pornográficas, sai e distancie desse palavreado. Você é um servo de Deus, constituído para pureza espiritual. Quando o sexo é feito da forma correta, dentro do casamento, prazerosamente, preocupado com o prazer do casal, nós entendemos que lá em 1 Coríntios diz que o sexo santifica o relacionamento. Ele é uma obra de Deus para santificação. O sexo errado é uma obra do diabo para prisão espiritual. Pense nisso. Guarde isso no seu coração. Até as próximas reflexões. Que Deus te abençoe.